Só existe dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que já caíram em um golpe e aquelas que ainda vão cair. Salve, salve, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Dinheiro. E hoje eu vou falar pra vocês que eu estava doido pra fazer esse vídeo. Mas doido mesmo, doido, e finalmente ele saiu. Então vamos lá. Pessoal, não é porque eu seja aficionado e louco por golpes não, mas é porque eu gosto muito de estudar o comportamento humano. E eu fico olhando para esses golpes e fico imaginando como que funciona dentro da cabeça das pessoas. Porque todos os golpes, você só cai em um golpe, as pessoas só caem em um golpe por causa de um motivo: a ganância. Ganância de querer mais dinheiro e o mais rápido possível. Então, fiz uma breve pesquisa, né, de alguns casos famosíssimos de golpes que já aconteceram. E eu vou começar hoje por esse cara que ele deu nome, né, ao esquema de pirâmide, o esquema Ponzi, porque foi ele que deu início a isso. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Ponzi. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês o seguinte: se inscreve aí no canal, dá aquela curtida maneira, ativa o sininho, envia para os amigos, envia para todo mundo. Quebra esse galho pra gente, dá essa moral pra gente. O que vai te custar? Clicar aí no botãozinho de se inscrever e não compartilhar pros amigos. Não custa nada, né? Pô, conteúdo bom desse aí, conteúdo informativo pra você e pra todo mundo, pra aquela tiazinha que vive no telefone, pra aquele vovozinho que vive no YouTube, vendo coisas sobre política. Vamos aqui assistir o amigo, beleza? Pessoal, vamos falar de Charles Ponzi. Essa figura iluminada que está aparecendo aqui para vocês. Em algum lugar aqui ela vai aparecer. Que é esse velhinho aqui, ó. Né? Que não é um velhinho, a foto dele tá aí. Cara, quem foi esse cara? Charles Ponzi é um italiano, né? Nasceu na Itália, se mudou para os Estados Unidos com a ideia do sonho americano. Se eu não me engano, salvo engano, em 1913 ele se mudou para os Estados Unidos com a ideia do sonho americano, que era de mudar a vida, de criar alguma coisa nova, e realmente ele criou uma coisa nova, que se transformou num grande esquema furado, né, que ficou conhecido como o esquema Ponzi, que é o que a gente conhece aí hoje como esquema de pirâmides financeiras. E como é que era o negócio dele? Ele trabalhava com um esquema de arbitragem. Arbitragem no mundo financeiro é você arbitrar o preço, né? Eu compro de algum lugar mais barato. No caso dele, ele comprava postais de algum lugar mais barato e revendia mais caro para o Brasil. esse spread, esse valor que ele fazia entre comprar mais barato em algum lugar e vender aqui dentro dos Estados Unidos, ele fazia essa grana e pagava os investidores. E aonde foi o erro dele? Aonde o maior erro que ele teve? Cara, ele prometia ganhos que, porra, bizarro. 50% de retorno em 45 dias. 50% em 45 dias. E 100% do capital investido em 90 dias. Então, cara, em 90 dias você dobra o seu capital. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é dobrar o seu capital em 90 dias? Então isso chamou muito a atenção, né? Isso foi um boom lá nos Estados Unidos. E ele foi, né, trabalhando com isso, fazendo essa manobra aí, né, de ganhar dinheiro, porque na realidade como é que ele fazia? Ele trazia as pessoas, pedia para você convidar, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que você traz ele consegue converter você e você traz mais 5, mais 6, mais 10 amigos e aí vai montando a pirâmide. Você, mais aquela galera que está embaixo, essa galera que está aqui chama outras pessoas e você vai formando a pirâmide maravilhosa. Você aqui no topo vai descendo. Só que chega num momento que você não consegue mais captar essa galera. E aí é quando as pirâmides começam. E aí o que ajudou ele a ruir foi que um grande jornal da época começou a investigar a viabilidade do esquema Ponzi, né? Começou a investigar como é que ele fazia isso. E aí em agosto de 1920 foi preso, né? E aí foi preso por fraude postal, né? Porque ele não vendia, ele não tinha o que ele falava que oferecia. E aí foram realmente ver, ele não fazia esse esquema de arbitragem, o esquema dele principal era esse: recrutar as pessoas. E aí as pessoas de baixo da pirâmide pagavam as pessoas de cima e assim sucessivamente, até
essa pirâmide ficar um círculo vicioso, que a partir do momento que você não consegue mais trazer gente para dentro do seu esquema, você não consegue mais manter. E aí ele foi preso, né? E aí ruiu. Então aí vem a ideia, dessa ideia do esquema Ponzi, né? Que deu nome nisso. Então eu queria só fazer essa situação histórica para explicar para vocês quem é esse cara que dá esse nome a esse. E aqui fica claro, né, que o esquema dele só deu certo porque, cara, você junta a ganância que as pessoas têm com uma promessa de lucros fácil, né? Lucro fácil, que você vai ficar milionário rápido. E, gente, isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Agora, eu queria falar de uma outra figura também que olha, essa figura ela é sensacional, porque ele enganou muita gente durante muito tempo. Né? E tem uma frase do Lincoln, né, do mesmo país desse cara, que fala, né, você pode enganar as pessoas por um tempo, mas você não pode enganar todos por todo o tempo. Então, uma hora, isso vai ser descoberto. E foi o que aconteceu, que é o Bernard Madoff, né, que é Bernie Madoff, né, que ele, durante muito tempo, cara, é uma figura renomada no mercado financeiro, principalmente nos Estados Unidos. Todo mundo sabe quem é, um grande gestor. Foi presidente da CVM, equivalente, né? O equivalente à CVM aqui no Brasil. O cara sensacional, tinha fundos de investimento, né? Os fundos de investimento dele eram fabulosos. Cara, ele era um gestor renomado, era um gestor. E aqui, mais uma vez, né, ele alegava que fazia arbitragem de negociações, investia em ações, e, cara, ele enganou muita gente, até realmente ser descoberto. Cara, atores de Hollywood, Kevin Bacon, diretores, se eu não me engano é o Steven Spielberg, né? Steven Spielberg. Ele também teve o Larry King. Então, assim, ele pegou uma galera do hall da fama, né, nos Estados Unidos, hollywoodianos, botaram dinheiro na mão desse cara para ele poder gerir. E quando a crise de 2008 bateu, né, que é quando as pessoas querem começar a resgatar o dinheiro, né, porque crise, pessoal, só quem vive aí que sabe. Quando vem a crise, o que a gente faz? A gente vai recorrer, vai começar a sacar o dinheiro que a gente tem investido. E aí a casa dele começou a cair, né, ele começou começou a ruir, né, a casa dele. E aí ele foi e confessou para a família que o que ele fazia era um esquema de que ele pegava as pessoas, recrutava novas pessoas, e a cada novo recrutamento de pessoas, ele pagava as pessoas de cima da pirâmide. E aí ele montou esse ciclo e, cara, durou muito. De 1970 até 2008, olha quanto tempo que esse cara veio fazendo isso. Por isso que diz que é o maior rombo da história. Ele sozinho, conseguiu dar um rombo de mais de 65 bilhões de dólares. Sozinho! Só ele. Só ele, não tô nem contando os outros, o Ponzi, os próximos aí que eu vou falar. Por isso que a thumbnail aí do coisa diz mais de 200 bilhões. E pode ser até mais do que isso se você for colocar em critérios de inflação. Então, pessoal, falando sobre o Madoff, mais uma vez, ganância, retornos elevados, coisas que são difíceis de realmente acontecer, porque no mercado não tem isso. Gente, como eu disse, se você tiver a fórmula, eu sempre falo isso, se você tiver a fórmula de ganhar dinheiro fácil e rápido, você não vai dar essa fórmula para ninguém. Você vai esconder as 7 chaves. Cara, eu sempre falo isso para as pessoas. A Coca-Cola esconde a fórmula do refrigerante delas, as 7 chaves, porque se a Coca-Cola mostrar isso para alguém, a Coca-Cola acaba. Então, se você tem a fórmula de ganhar dinheiro, você vai dar isso de graça para alguém, você vai vender, meu amigo. Você vai estar vendendo. E mesmo assim você não vai dizer. E você vai vender por muita grana. Então é só pensar. A ganância destrói a gente. Ganância destrói a gente. A ideia da gente querer retornos rápidos nos destrói. E isso são casos externos. Agora eu quero trazer para você um pouquinho dos nossos casos. Os casos que aconteceram aqui no Brasil, que são frutos, né, de pessoas que pensam como essas pessoas aí, né? Como esses caras que a gente viu, como o Ponzi, como o Madoff,
E aí nós temos vários aqui no Brasil também, e eu vou falar de algum deles. Você que está me ouvindo já deve ter ouvido falar, né, aqui no Brasil, do caso da Telex Free. Né? A Telex Free que tentava te vender esquemas de VoIP, né, de serviço de internet, telefone, e pedia que você recrutasse outras pessoas. Teve até alguns artistas que fizeram propaganda da VoIP, eles sempre usam artistas, sempre. Por quê? Porque você vai usar o artista passa uma ideia você passa uma confiança, porque você conhece o cara da televisão, os artistas, jogadores de futebol. Muitas das vezes o artista não tem nada a ver com isso, ele só é contratado para fazer uma propaganda, ele recebe e mete bala, vai embora. Aconteceu aí vários casos aí de artistas assim, né? No caso da Telex Free também foi um desses casos que o artista foi contratado, né? E ele fez a propaganda e saiu fora. Teve uma aí que eu vi também do Luciano Zarfi, que era do Robotrade. Robotrade, retornos de 400%, são casos menores, né? E aí também teve o último agora, que até foi para a Câmara dos Deputados, o Ronaldinho, da 18K Ronaldinho. A questão do Ronaldinho é um pouquinho mais complexa, o buraco é mais embaixo, porque existia uma página da 18K Ronaldinho dizendo que ele era um dos fundadores. E aí ele diz que foi para relógio e tal, não sei o quê, mas aí não cabe a nós aqui julgar, porque, porra, eu sou fãzaço do Ronaldinho joga bola pra caraca, craque, sou fã dele, ganhou Copa do Mundo pra gente, então tô de boa. Isso aí é questão de polícia, dos parlamentares, eles vão decidir lá. Mas eles sempre fazem isso, chamam a galera do show business, né? E aí entra jogador de futebol, entra tudo quanto é tipo de gente. Mais um caso aqui no Brasil é a tal da JJ Invest. A JJ Invest foi até um pouquinho mais longe, porque ela mexeu diretamente no futebol. Né? Ela mexeu, acho que o cara era fã de futebol, inclusive ela chegou a investir, né, o dinheiro dela, a patrocinar o meu amado Vasco, né? Que, porra, o time tá deixando a gente na M aí nos últimos tempos, mas chegou a patrocinar o Vasco. Então, assim, a JJ Invest também, mesma coisa, falava que operava. E aí, a JJ Invest tem uma parada do retorno garantido. Né? O retorno garantido de 10, de 15, de 20, de 30%. Taxas acima do mercado, muito acima do mercado, taxas que não existem. E aí, chama a pessoa para dentro, né, através da ganância. Porque se você parar para pensar, vamos supor que você receba 10% ao mês. Se você bota 10 mil reais, você vai receber 1.000 prata por mês, R$1.000 por mês, certo? Concorda comigo? Você vai receber R$1.000 por mês. Cara, se você tem 50 mil reais investido, você vai receber 5 mil. Você vai trabalhar para quem? Vou botar meu dinheiro lá e eu vou receber e não vou trabalhar. Então a ideia é essa, o pessoal quer. É a ganância de ter um retorno garantido e essas pessoas pegam essa grana e botam lá porque elas não querem trabalhar, elas querem viver na praia, elas querem. E eu sempre falo, a melhor pessoa para guardar o seu dinheiro, para tomar conta do seu dinheiro é você, não eu. Ninguém. É você, não é seu pai, não é sua mãe. Vê vídeo caso da Larissa Manoela também, não é sua mãe, não é seu pai, é você. Mas eu não tenho idade para isso. Beleza, mas a partir do momento que você começa a entender, você teve maturidade, você precisa tomar conta do seu dinheiro. Então, pessoal, cuidado, vai abrir conta na corretora, vai abrir conta, verifica se você está mandando dinheiro para você mesmo. Porque se você abre uma conta numa corretora séria, num lugar sério, você vai mandar o dinheiro para você. No seu nome, no seu CPF, uma conta com o seu número. Por quê? É casos de segurança. Você tem aí os fundos garantidores de crédito, né, para renda fixa, para alguns tipos de produto. Você também tem aquela coisa que se o banco quebrar, outro banco vai comprar a carteira dele e aí a sua carteira vai para outro banco com o seu dinheiro lá, não vai sumir, porque não é uma empresa, está ali, está regulada pela CVM, está regulado pelo sistema financeiro. Então, por isso que um banco desse não pode te oferecer um retorno desse tamanho, porque tem contas a pagar, né, gente? Tem contas a pagar, tem fiscalização a pagar. Sabe quanto que esses caras pagam para manter uma CVM, para manter o sistema de controle? Então, assim, é para isso que serve. Então, pessoal, esse caso da JJ Invest é mais um dos casos, mas eu queria exatamente falar
desse último caso que nós tivemos, que esse caso é um pouco emblemático. Inclusive é o que está aí na capa, né? Que está aqui na capa aqui, ó. Que é o Gladson, né? O Gladson Acácio, que é o faraó dos bitcoins. Esse cara, ele tem uma legião de fãs. Esse cara tem uma legião de fãs. A galera que recebia falava que ele pagava certinho, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Cara, não sei, não conheço. Na época que eu trabalhava de assessor, a gente perdeu muitos clientes para ele, depois os clientes tomaram essa trozobada aí, né? Que a gente tomaram essa rabuda aí na frente aí. E esse cara deu um rombo muito grande na gente. E hoje ele culpa a Polícia Federal por ter dado esse rombo. Né? A Polícia Federal que proibiu ele de devolver o dinheiro, né? Porque travou o dinheiro e ele não tem como devolver. E ele relata que tem chaves criptografadas. Eu acredito que tenha mesmo. E ele não passa para ninguém porque ele vai voltar com a empresa dele e ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes. Porque a ideia do golpista, né? A ideia do cara é sempre essa. O Ponzi, lá o primeiro que eu falei, quando ele cumpriu a pena nos Estados Unidos e quando ele saiu, ele foi para outros países tentar aplicar o mesmo golpe. Então, assim, essa galera sempre vai ter essa ideia. E o Gladys, ele é curioso, porque tem muita gente que defende ele, que ele pagava. Inclusive, eu vou colocar algumas fotos aí para vocês verem dos contratos que ele fazia, eu tive acesso, tive clientes que tomaram golpes e assim, gente. Ah, faço registro no cartório e é garantia. Registro no cartório é garantia de quê? Vai entrar na justiça contra ele? Contra o Gladys? Vai? Primeiro, aonde você vai recorrer? Ele, no contrato dele, ele diz que ele bota ali, ele faz traders, né, de criptomoedas. Cara, ele faz Forex praticamente. Ele brinca com dinheiro em troca de moeda. Ele tentou fazer esse esquema de arbitragem através de moedas, só que é muito difícil de fazer isso no mercado. No mercado em geral, mexer com Forex é muito difícil. Geralmente quem mexe com Forex aplica golpe. Então, a questão do Gladson é curiosa, porque tem muita gente que defende, porque ele pagava certinho e tal. Mas, gente, a questão não é essa. A questão é que ele oferecia retornos que não existem. Retornos de 10%, de 15%, de 20%, isso não existe. Isso uma hora vai ruir. Porque não adianta. Quem está me ouvindo aí que faz day trade, sabe que não é certo acertar. Se você não faz day trade, você faz aposta na bet. Já apostou alguma vez? Já apostou em cavalo? Já fez alguma... Sabe que você aposta, eu tenho certeza que vou ganhar e você não ganha? Então, assim, não tem como eu te garantir que eu vou conseguir te pagar aquele retorno de 10% ao mês se eu não posso acertar tudo. Não tem como. É humanamente impossível. Eu consegui acertar todos os traders. Ninguém acerta todos os traders. Então, assim, esse cara garantir que ele ia te pagar 10% ao mês é humanamente impossível. E eu vi gente vender carro, eu vi gente sacar 300, 400 mil que tinha guardado de uma vida inteira e colocar na mão desses caras. E aí, viu o seu dinheiro acabar, viu o dinheiro sumir. Tem gente que tem como fazer dinheiro de novo? Tem. Mas teve gente que não, que foi um dinheiro juntado a suor. Mas é naquele momento, cara, a ganância rompeu e foi junto com ele. Tem o Baster, Baster.com, gosto muito gente boa. Muito legal, muito legal, gente boa, não, muito legal, não conheço ele. Infelizmente, um dia eu quero conhecer. Mas ele fala uma parada que ele fala assim, eu não tenho pena de gente que cai nessas coisas. Não tenho pena. Porque essa galera que cai nesses golpes é uma galera que ela quis ser mais esperta de quem estava aplicando o golpe, mais esperta do que a pessoa que estava aplicando o golpe. Porque se você parar para pensar, grosso modo, é isso mesmo. Porque se você quis assim, o cara, eu vou botar o dinheiro na mão dele, ele vai trabalhar para mim e vai me entregar só os frutos. Você quis ser mais esperto que ele. Então, pessoal, é mais ou menos isso. É mais ou menos essa questão que a gente está falando. Então, assim, eu não estou entrando muito no mérito de falar sobre a vida deles, se eles estão certos, se eles estão errados, mas o trabalho, a ideia que eles vendiam não funciona. A ideia não funciona. Pode funcionar durante um tempo, voltando à frase do Lincoln. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Isso aí foi falado há quantos anos atrás, e essa é a realidade.
Então, pessoal, o recadinho que eu queria deixar para vocês era esse, falar sobre isso, falar sobre esses esquemas, falar sobre essas figuras. E a ideia que eu venho aqui, cara, não seja ganancioso. Você vai conseguir construir a sua vida financeira tijolinho por tijolinho. A gente sempre fala, tem o livro da psicologia financeira, ele traz um dado sobre o Buffett, sobre o Warren Buffett, que é pupilo desse cara aqui, do Benjamin Graham. Ele traz um dado que dos 84 bilhões de dólares da fortuna do Buffett, 82 bilhões ele ganhou depois dos 60 anos. Então, assim, a nossa cabeça não consegue muito entender isso, mas isso se chama curva de juros trabalhando a seu favor. Então, pessoal, ficar rico é possível, não é impossível, não é difícil. As pessoas conseguem enriquecer, as pessoas conseguem ter riqueza. Ter fortuna é diferente, né? Ser afortunado é diferente, mas enriquecer não é difícil, enriquecer é fácil. Saber fazer dinheiro você sabe. Difícil é você conseguir reter essa grana para você se tornar afortunado, né? Ter fortunas. Então, pessoal, você chegou até o final desse vídeo, eu te agradeço pra caramba, né? E não posso esquecer de pedir para você se inscrever no canal, mandar aquele joinha, ativar o sininho, mandar para os amigos. Cara, eu fico muito grato você fazendo isso, fico muito grato. E que fica o meu abraço fraterno para vocês. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de elucidação de alguns casos de golpes famosos. Não é porque eu sou afissurado não, mas é a única forma de eu tentar combater isso, é trazer informação. A gente só combate isso com informação. Então espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de informação para vocês. E fico muito feliz de você ter vindo até o final. E vou deixar aquela saudação maravilhosa que você já conhece. Saudações endinheiradas!